fácil falar depois do Antônio, porque ele já elencou todos os desafios da indústria no Brasil. Alguns desses desafios são desafios comuns à Petrobras e às empresas de capital internacional que estão operando ou têm atividade no Brasil. Então eu vou ser muito breve, mas eu gostaria de ressaltar 3 pontos que eu acho que estão bem em linha com as provocações que o Edmar levantou na apresentação dele. Eu acho que o primeiro ponto importante é que o Brasil, como país, ele precisa olhar a sua posição no cenário internacional de atração de investimentos na área de exploração e produção. E ele precisa fazer isso por 3 ou 4 razões muito simples. A primeira delas é uma razão que não depende do governo brasileiro, mas que são as circunstâncias, é o contexto. Que é o fato de que as empresas internacionais estão com um nível de investimento muito, muito elevado. A Petrobras é um exemplo, mas a Statoil, minha empresa, também é um exemplo. Você pegar o grupo de empresas internacionais, essa é a realidade. O que isso significa? Significa que as empresas, elas realmente estão priorizando os seus melhores projetos. Então, se o Brasil não for capaz de montar ou de fazer alguns ajustes no seu arcabouço regulatório e também no que a gente chama de condições de contorno desse arcabouço regulatório, é possível que a gente venha a ver uma diminuição da atratividade do país quando você, dentro desse grupo de empresas internacionais, resolve tomar as decisões de investimento. O outro aspecto é que essa indústria não está crescendo. Com raríssimas exceções, e a Petrobras é uma delas, todas as outras grandes empresas de exploração e produção do mundo não estão crescendo, nem em produção, nem em retorno do capital investido. Uma informação importante: há 15 trimestres, portanto há quase 4 anos, o que a gente chama de peer group das empresas de capital internacional, Shell, Chevron, Exxon, Statoil, Total, ConocoPhillips, etc., BP, PG, há 15 trimestres esse grupo de empresa não cresce, em termos de produção e de retorno de capital investido. Isso ressalta o meu primeiro ponto, e é realmente uma batalha pelo próximo dólar. Então, eu só vou conseguir investir ou no Brasil ou em qualquer outro país se as condições forem condições propícias. Então, acho que a batalha é por competitividade. Como é que a gente restaura a competitividade de um país como o Brasil, que tem uma trajetória bem sucedida de atração de investimentos na área de petróleo e gás? É um país que está aberto a investimentos na área de exploração e produção há 15 anos, um pouco mais de 15 anos. É uma realidade, existem empresas que operam e produzem no Brasil já há um bocado de tempo. Como é que você restaura essa competitividade? Existem algumas coisas que são relativamente fáceis de endereçar e outras que são um pouco mais complexas, né? As mais fáceis de endereçar talvez digam respeito ao que o Antônio mencionou, que é a questão da regulação. A regulação no Brasil, de uma maneira geral, é bem escrita, bem definida. Em alguns aspectos existe algum espaço para uma interpretação diferente, que pode levar a riscos. A questão mencionada pelo Antônio de algumas peças regulamentares que estão sendo propostas pela ANP, Plano de Desenvolvimento, Regulamentação de Pesquisa e Desenvolvimento, são exemplos disso. Você introduz mecanismos ou regulamentações novas que mudam um pouco a concepção de que essas empresas que estão investindo no Brasil há algum tempo tinham sobre como são as regras do jogo. Mas existem outras coisas que não são tão simples de resolver, que são as condições de contorno, né? Questões fiscais, tributárias, jurídicas, que essas não dependem de um único agente regulador, elas dependem de uma reforma de todo um processo da economia brasileira, que, como a gente sabe, não são reformas simples. A reforma tributária, por exemplo, é uma delas. Operar no Brasil não é barato, é caro.
seja porque a gente tem uma cadeia de impostos que é taxa e investimento, seja porque o mercado brasileiro, com todo esse programa de investimentos conduzidos principalmente pela Petrobras, por outras empresas também, deixou o mercado extremamente aquecido, com fornecedores trabalhando muito perto do limite de sua capacidade, ou alguns até além de sua capacidade. Então, obviamente, que num cenário desses, esse é um cenário de vendedores de serviços e equipamentos, não é um cenário para os compradores. Então, você torna naturalmente o processo um pouco mais custoso. Então, essa batalha por competitividade é algo que o governo brasileiro tem que ter em mente. Eu acho que existe essa sensibilidade no governo brasileiro, mas a execução das soluções talvez não esteja sendo tomada com uma velocidade desejável. O segundo ponto que eu queria refletir um pouco é sobre a coexistência de empresas de capital estrangeiro operando no Brasil e a Petrobras. Petrobras, o setor brasileiro é 90% Petrobras, tanto em termos de produção quanto em termos de investimento. Mas os 10% que sobram, que são as empresas internacionais, vão ter uma produção relevante, já tem uma produção relevante hoje, vão ter uma produção relevante em 2020. Eu acho que foi, não sei se foi o Mário ou a McKinsey que mostrou, mas é a expectativa de que se produza aí entre 600 e 700 mil barris de petróleo por dia das empresas internacionais do Brasil em 2020. Alguns analistas têm um número um pouco maior que esse até. Mas o fato é que essas empresas vão desempenhar um papel importante, elas já desempenham um papel relevante, elas têm um programa de investimento grande também, e eu realmente acredito que a coexistência das empresas de capital estrangeiro e as empresas brasileiras e a Petrobras seja extremamente saudável por duas razões. A primeira é que introduz uma competitividade no sistema, né? Supondo que a indústria brasileira vai conseguir chegar num patamar de equilíbrio, que não é o patamar que a gente tem hoje. Os fornecedores brasileiros, como eu já mencionei, estão trabalhando num patamar que não é um patamar ótimo. Assumindo isso, a coexistência dessas empresas estrangeiras traz competição para o sistema, ela alivia de uma certa forma fornecedores de bens e serviços ficar dependente de um único grande comprador, e tem toda uma questão de geração de emprego, de geração de renda, de criação de valor, de troca de ideias técnicas, que é extremamente saudável. A maioria das grandes empresas que estão no Brasil tem uma troca, um diálogo do ponto de vista técnico muito positivo com a Petrobras. Isso é uma relação ganha-ganha, e eu acho que isso é extremamente importante. Então, outro dia eu estava me recordando, encontrei um amigo que trabalhou comigo na ANP há 14 anos atrás. Ele me disse o seguinte: não tem dúvida de que no processo de abertura do Brasil a investimento estrangeiro na área de exploração e produção, quem mais ganhou foi a Petrobras. Foi a empresa que mais talvez tenha, eu não gosto de usar a palavra profissionalizado, porque parece que ela não era profissional antes, mas talvez tenha auferido os maiores ganhos em termos de evolução técnica, de mercado, de know-how de operação. Certamente foi uma das empresas que mais cresceu no mundo nos últimos 15 anos. Então, eu acho que a abertura ela traz outros valores que são talvez um pouco intangíveis, que a gente não consiga precisar tanto. E aí a importância do Brasil continuar sendo capaz de atrair essas empresas de capital estrangeiro. Eu queria encerrar só dizendo o seguinte: eu acho que a gente tem algumas oportunidades na hora que a gente tem um novo governo entrando, né? Eu sempre posso dizer, esse para mim é um novo governo. Os desafios que o Brasil tem como país, não só no setor de petróleo e gás, como em todos os outros setores, são tão grandes que eu acho que esse terá que ser um novo governo. Então, na medida que você tem um novo governo começando, eu acho que a gente tem algumas oportunidades de corrigir coisas que são relativamente simples, que trazem um enorme impacto para a indústria, como a indústria de petróleo e gás, ou para qualquer outra indústria que seja capital intensiva e que tenha longo prazo de maturação dos investimentos. Eu podia listar aqui algumas, mas o Antônio já falou de uma maneira mais genérica, um arcabouço, uma política para
para o setor de petróleo e gás, e aí o calendário de rodadas é só um desses aspectos, existem outros aspectos que estão ligados a isso. O aspecto do ponto de vista de licenciamento ambiental também é extremamente importante. Um dado que me preocupa muito, preocupa a todos nós na Statoil, o principal ente de licenciamento ambiental do Brasil tem hoje aproximadamente 5 mil funcionários, 30% deles estarão aptos a se aposentar em 2 anos. Quando você combina isso com um dos maiores programas de investimento na área de petróleo e gás do mundo, e aí a gente não está falando que esse órgão ambiental licencia só petróleo e gás, ele licencia também todos os outros grandes projetos de infraestrutura do Brasil, não é uma conta que parece fechar. Então, isso é algo que nos preocupa. Então, endereçar isso agora pode resolver muitos problemas lá na frente. Então, Edmar, acho que, de uma maneira geral, são as minhas considerações. Eu espero que a gente possa trocar mais uma ideia no final. Obrigado.